Olá, boa noite, bem-vindo ao nosso encontro para mais um estudo bíblico. Hoje é o último estudo da série Missão nos Evangelhos. Olha, eu quero incentivar você a adquirir alguns livros para o seu estudo bíblico, né? O que nós estudamos aqui é bem pouca coisa, bem superficial, mas olha, existe esse dicionário da Bíblia, existem outros dicionários, outros livros que falam sobre a Bíblia, livro por livro, você pode adquirir para ter um conhecimento melhor da Bíblia e assim para o seu estudo devocional, para o seu conhecimento, para o seu crescimento e edificação na palavra de Deus, tá bom? Então lembre-se que você pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, no canal da Igreja Evangélica Reformada de São Paulo. Também temos a nossa página no Instagram e no Facebook. Hoje vamos encerrar a nossa série sobre a missão nos Evangelhos. Hoje vamos estudar o Evangelho de João. Nós aprendemos várias coisas. Só existe um Evangelho. O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, mas segundo Mateus, segundo Marcos, Lucas e João. Os três primeiros Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos, eles têm a mesma visão, eles cronologicamente têm a mesma narrativa. E o Evangelho de João é conhecido como o quarto evangelho. Eles têm basicamente uma mesma cronologia: o batismo de Jesus, seu ministério público, a sua morte, ressurreição e a ascensão. Isso é bem claro quando eles foram escolher um substituto para ocupar o lugar do Judas, quando eles disseram: é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que foi levado dentre nós às alturas, é a ascensão. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então veja que esse foi o critério para a escolha do substituto do Judas. Eu trouxe hoje aqui um novo gráfico. Então, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, a figura lá no Apocalipse é do leão. O Marcos, que apresenta Jesus como o servo, então tem a figura do boi, trabalho, né? O Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, o filho do homem, então está aqui a figura do homem. E o João, que apresenta Jesus como filho de Deus, a sua eternidade, está representado pela figura de uma águia. O Mateus está apresentando Jesus à comunidade de judeus, o Marcos aos romanos, o Lucas aos gregos e o João a todo o que crê. Essa expressão, a todo o que crê, a todo aquele que crê, repetido várias vezes no Evangelho de João. Sobre a genealogia, o Evangelho de Marcos não apresenta nenhuma genealogia, mas é bem interessante. O Mateus apresenta uma genealogia em que Jesus ele justifica a realeza de Jesus. Jesus apresentando Jesus como o rei, então precisa justificar a sua realeza. O Lucas, aquela genealogia apresentada por Lucas, apresenta Jesus como filho do homem, o filho de Adão. Mateus enfatizando que Jesus é filho de Davi, o rei Davi, a referência no Antigo Testamento do rei Messias. E o Evangelho de João parece que não tem genealogia, mas tem. Logo no início, no princípio era o verbo, e o verbo, então ele remonta Jesus ao princípio, da mesma maneira que começa o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Evangelho de João assim também inicia seus escritos, O princípio era o verbo era Deus, estava com Deus. Ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. O Evangelho de
de João não tem parábolas. É uma das características que diferencia ele dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas apresentam muitas parábolas e o João nenhuma delas. Mas ele, curiosamente, apresenta 7 sinais, 7 milagres em que Jesus se revela como Filho de Deus. No capítulo 2, quando ele transforma a água em vinho. No capítulo 4, a cura do oficial do rei. No capítulo 5, a cura do paralítico. No capítulo 6, a multiplicação dos pães e também ele andou sobre o mar. No capítulo 9, a cura do cego de nascença. E no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. E também dentro dessa lista de 7 coisas, temos os 7 eu sou de Jesus. Esse eu sou, você deve estar lembrado, onde é que está isso no Antigo Testamento, né? Está lá no livro de Êxodo, quando Moisés perguntou para Deus: o que eu vou dizer para os meus irmãos? Quem apareceu para mim? Quem é você? E Deus diz: eu sou o que sou. Então essa frase Jesus repete também 7 vezes no Evangelho de João. Só no Evangelho de João, nos outros não tem isso, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. E assim Jesus está se revelando aos seus discípulos, e o Evangelho de João está revelando Jesus como Filho de Deus. E num dos textos do Evangelho de João, Jesus declara, né? Eu e o Pai somos um. Então, quando ele usa essa figura do eu sou, ele está querendo dizer que ele é da mesma natureza do Pai, de Deus Pai. Vocês estão lembrados dessa figura? A plaquinha que o Pilatos mandou colocar em cima da cruz, escrito em hebraico, em latim e em grego: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Esses 3 idiomas já mostrando que a igreja já nasce num ambiente trilíngue, já nasce num ambiente em que o Evangelho pode e deve ser transmitido para todas as nações, para todos os povos, em todas as culturas. O nosso mapa, vocês estão lembrados daquele mapa, né? Aqui no sul temos a Judéia, na região central a Samaria e lá no norte a Galileia. Todo crente tem que saber isso. Você deve ter nas últimas páginas da sua Bíblia alguns mapas, né, do Antigo Testamento e do Novo. Pode pesquisar lá que você vai encontrar. Algumas Bíblias os mapas são coloridos, outros são só preto e branco mesmo, mas não tem problema. Estão lá as cidades para onde Jesus passou. Bom, uma das grandes diferenças do Evangelho de João para os Evangelhos sinóticos é que ele relata 3 Páscoas, o Evangelho de João. A primeira Páscoa está no capítulo 2, a segunda Páscoa no capítulo 6 e na terceira Páscoa no capítulo 12. Então, isso quer dizer que Jesus, que morava lá no norte, ele foi a Jerusalém, foi a Judéia por 3 vezes, por 3 Páscoas. Por isso que entende-se que Jesus, seu ministério durou 3 anos. Ele morreu com a idade entre 33 e 34 anos. Porque no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23, diz: Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Se ele começou o seu ministério com cerca de 30 anos, e ele foi 3 vezes da Galileia até a Judéia, então entende-se que seu ministério durou 3 anos, né? Foi 2 Páscoas, na terceira ele já não voltou, ele morreu na Páscoa, naquela semana de Páscoa, a entrada triunfal. E quando o Pilatos, eles tinham o costume de, no grande dia da Páscoa, soltar um preso, aí aquela disputa, né, entre Jesus e o Barrabás. E chegamos
no final desse evangelho sobre a missão. Mateus enfatiza a missão, o discipulado, o Marcos, a pregação, o Lucas, o testemunho, e o João, o apacentar. Apacentar as pessoas que vão ser discipuladas, que vão ouvir a pregação, que vão ouvir o testemunho e vão se converter. Eles vão formar o rebanho, a igreja do Senhor. E essa igreja precisa ser apacentada. Por isso, a ênfase da missão é: apacenta as minhas ovelhas. Isso está no último capítulo, em que Jesus fala isso para o Pedro. Jesus falou isso para o Pedro numa situação bem interessante. Você já deve ter visto na sua Bíblia Jesus perguntando para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E como é que foi essa conversa de Jesus com o Pedro? Eu achei esse desenho bem interessante, né? Apacenta as minhas ovelhas. E aqui as 3 palavras, né, que começam, né? O A, o M e o O. Aqui o verbo amar, né? Ama. Pedro, tu me amas? Senhor, não, tu sabes que eu te amo. Né? E aqui as iniciais das palavras. E eu tenho esse desenho. Olha bem para esse desenho. O que podemos lembrar desse desenho? Um lugar, Jesus, o Pedro está lá, se jogou na água, né, quando viu Jesus, né? Uma fogueira, e 3 vezes a mesma pergunta. Será que o Pedro lembrou-se do dia que ele negou Jesus? Por 3 vezes? 3 vezes fizeram a mesma pergunta para Pedro. Você também não é um deles? Você fala igual a ele, você se veste igual a eles, se parece com Jesus. Você está junto. E ele, temendo pela sua vida, negou Jesus por 3 vezes. E agora, 3 vezes, também Jesus está lhe fazendo a mesma pergunta. Aqui está lá a fogueira, né? Ele também estava ao redor de uma fogueira para se esquentar. Alguém já disse que todo cristão parece estar um pouquinho de cada um dos discípulos. Todos nós somos um pouquinho de Pedro, um pouquinho de Tiago, de João, de Filipe, Bartolomeu, de Paulo, até do Judas. Mas será, como o Pedro que mais aparece, ele que está sempre se atirando, será que nós seríamos um pouco mais Pedro do que dos outros discípulos? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. O que vocês acham? Não. Galera, vocês acham que não, né? Não. Então, estão me ouvindo? Está todo mundo acompanhando? Tá. Olha, o fato é que aqui no finalzinho está o Pedro com esta conversa. E se fosse cada um de nós? Se fôssemos nós que estivéssemos no lugar do Pedro? Ou, necessariamente, que nós estivéssemos lá? Ou que Jesus estivesse hoje mesmo, nos dias de hoje, perguntando para mim, perguntando para você, perguntando para cada um de nós: você me ama? Você me ama mesmo? Você me ama? Cuida da minha igreja, cuida do meu rebanho, cuida dos meus discípulos, apacenta os meus discípulos. Irmãos, esses estudos não foi nenhum estudo exaustivo sobre os livros da Bíblia, mas é mais para pontuar algumas coisas e nos ajudar na leitura dos evangelhos, no seu estudo devocional dos evangelhos. Eu sempre incentivo aqui: leia 2, 3 vezes cada livro desse para você compreender. E com isso que nós pontuamos aqui, vai ajudar a você na sua leitura. Ora, nós encerramos aqui esta série de estudos e nesse mês de outubro é o mês da Reforma Protestante. Então nós vamos também dar continuidade ao estudo da missão no livro de Atos, né? O livro de Atos, ele é um livro em que a igreja, cadê? A igreja que vai discipular, que vai pregar, que vai testemunhar, que vai apacentar o rebanho do Senhor. Lá no livro de Atos está o registro do início da história da igreja. A igreja primitiva,
como que a igreja surgiu. Depois nós vamos ver como que a igreja se espalhou por todo o império, como que a igreja ficou católica, apostólica, romana, durante toda a Idade Média, como foi a reforma protestante, como surgiram as igrejas evangélicas protestantes, como surgiu a igreja no Brasil, as igrejas evangélicas apareceram, cresceram, se desenvolveram aqui no Brasil. Isso tudo nós vamos estudar nesse mês de outubro, tá bom? Deus abençoe, boa noite, bom fim de semana para você, até a próxima semana. Tchau.